Muito bom dia, amigas e amigos do campo e da cidade. 7h04 no dia 30 de novembro de 2024. Está começando o Resumo Agro, semeando informação na Medianeira 102.7, a gigante do rádio. Eu sou o jornalista Paulo Dutra. Nos trabalhos técnicos me acompanha o colega Cristiano Rodrigues. Juntos nós vamos até às 8 horas com o que de mais importante acontece na produção rural aqui da região central. Estamos ao vivo em vídeo no Facebook do perfil da emissora Rádios Medianeira e também através do @resumo_agro, pelo menos nesse primeiro bloco, né? Aproveite e siga a gente nas redes sociais, facebook.com/resumoagro, no YouTube e nos tocadores de podcast Spotify e Deezer. Contamos com o apoio de Agrimec, 50 anos em solo gaúcho. Simplificar a vida do produtor é a nossa melhor forma de inovar. Milibar, meteorologia e ciência de dados. Precisa saber sobre o risco climático da cultura? Chame no Instagram @milibar.meteorologia. Também Inocular Soluções Agrícolas. Saiba como fazer o manejo biológico na sua propriedade de forma sustentável. Contate as emissoras do Sistema Medianeiro de Rádio fazem parte da Arquidiocese de Santa Maria. Coordenação geral do Padre Alexandro Miola. Faça contato com a gente pelo WhatsApp 32220210 e também aqui o meu WhatsApp do programa 55991785317. Então repetindo 32220210 e 9917853. Hoje o sol nasceu às 5h27 e se põe às 19h20. A fase minguante da lua vai até o domingo, dia 1º de dezembro, aí no caso amanhã, né? E começa a lua nova. Temos uma manhã com céu parcialmente encoberto, algumas nuvens no entorno dos morros, mas predomina o sol aqui na região central, pelo menos. A temperatura neste momento é de 21,7 graus com sensação térmica de 23. Temperaturas entre 20 e 29 graus. A umidade relativa do ar neste momento é de 94%, segundo a estação do IMET, com previsão de ficar entre 65 e 100%. O vento agora 5 km por hora na direção leste-sudeste. Para a previsão completa, meteorologista Daniel Caetano. Bom dia, ouvintes do Resumo Agro. Eu sou o meteorologista Daniel Caetano e hoje eu vou falar sobre os últimos acontecimentos na nossa região e os prognósticos de tempo e de clima para a próxima semana e para os próximos meses. A semana passada foi marcada pela alta umidade e variação nas temperaturas diárias, que oscilaram entre 20 e 30 graus. Na quarta-feira, dia 27 de novembro, pancadas de chuva resultaram em um acumulado de 10 milímetros na estação do IMET em Camobi. No entanto, houveram registros de chuvas isoladas mais intensas, que pode ter gerado acumulados maiores em pontos específicos de Santa Maria. Para este final de semana, a previsão indica a continuidade das temperaturas e umidade elevadas, com possibilidade de chuvas na região ao longo do domingo, dia 1º de dezembro. Na segunda-feira, dia 2, a formação de uma frente fria deve trazer chuvas mais abrangentes ao estado, com acumulados entre 10 e 20 milímetros na região de Santa Maria. Na terça-feira, dia 3, uma massa de ar frio estabilizará o tempo, promovendo alívio nas temperaturas matinais, com mínimas previstas em torno de 13 graus. Durante a tarde, as temperaturas voltarão a subir e a condição de tempo estável deve persistir até sexta-feira, dia 5, com máximas próximas dos 30 graus. Embora o estabelecimento de uma fraca laninha em 2024 continue previsto, o padrão atual de chuvas abaixo da média e temperaturas mais elevadas já é evidente. As projeções indicam a manutenção desse cenário para os próximos meses. Com as informações sobre o tempo e o clima,
Eu sou o meteorologista Daniel Caetano e nos encontramos no próximo sábado. Cristiano, tá com calor, Cristiano? O Daniel Caetano estava envolvido essa semana com a missão Antártida. A esposa dele estava indo para a Antártica. Não vai passar muito calor aí nos próximos tempos. O Daniel Caetano, profissional aí muito requisitado lá da UFSM. 7h10. Vamos aos destaques da semana. Agora, os destaques da semana no Resumo Agro. Falta pouco mais de 6% da área prevista de arroz para que seja concluída a semeadura no estado. A região central, a mais afetada pelas enchentes, é também a mais atrasada. Segundo o gerente de extensão rural do IRGA, Luiz Fernando Siqueira, os produtores ainda trabalham na reorganização das áreas e por isso o atraso mais acentuado é em torno de 66%, enquanto as outras regiões se aproximam dos 100% aí todas acima de 90%. Então, região central aí na semeadura do arroz. Já a semeadura da soja chegou a 60% da área estimada na região, segundo a Emater, e o ritmo tem sido intenso. As áreas semeadas no final de outubro e início de novembro apresentam excelente germinação e estande. Nas regiões onde a incidência de chuvas foi menor, as áreas semeadas entre 10 e 17 de novembro apresentam grande variabilidade de emergência e com destaque de maior qualidade para as áreas que tinham bastante palhada, né, cobertura vegetal sobre a terra. A mais recente atualização do programa Monitora Ferrugem indica um cenário de médio a alta, para incidência de esporos na região. As regiões do Planalto e parte das Missões são as mais propensas. E a irregularidade da chuva já traz perdas para as lavouras de milho. Segundo a Emater, com 88% da área semeada no estado em regiões como o Noroeste e o Centro, algumas lavouras já apresentam sintomas de estresse hídrico e perdas consolidadas. A colheita de trigo está praticamente concluída, com produtividade aproximada de 2.700 quilos por hectare aqui na região, né? Abaixo das estimativas iniciais. A qualidade de grãos também ficou abaixo do ideal. A redução é atribuída à baixa luminosidade, às altas temperaturas e a problemas fitossanitários, incluindo a giberela, o pulgão e o... Os destaques têm o apoio de Inocular Soluções Agrícolas, uma startup que trabalha com o manejo biológico na agricultura. Neste final de semana, até a próxima, né? A empresa está participando da Fena Soja em Santa Rosa, na Arena Inovação. Então, dos dias 29 de novembro a 8. Resumo Agro de volta, semeando informação aqui na Medianeira 102.7, a gigante do rádio. Neste momento, 20 graus a temperatura, tá mostrando aqui, não pode estar certo, né? A gente tava 22 agora mais cedo no início do bloco, né? Esse aqui tá errado, pelo menos. Tava 23 graus a temperatura, a sensação térmica aí no início do primeiro bloco e 95% de umidade relativa do ar. Temos o apoio da Agrimec, 50 anos em solo gaúcho. Simplificar a vida do produtor é a nossa melhor forma de inovar. Milibar, meteorologia e ciência de dados. Precisa saber sobre o risco climático da cultura? Chama no Instagram @milibar.meteorologia. E Inocular Soluções Agrícolas. Saiba como fazer o manejo biológico na sua propriedade de forma sustentável.
contate a Inocular. Estamos ao vivo no Facebook da Rádio Medianeira e só o Facebook, porque no resumo no Instagram nós não estamos mais ao vivo. Interaja conosco pelo WhatsApp 55991785317 ou no 32220210. Vamos ao mercado agropecuário. Indicadores do agronegócio. Soja. Com o dólar chegando pela primeira vez nos R$6, ficou exatamente neste valor, nos R$6 cravados, com flutuações ao longo do dia chegando a R$6,11 na sexta-feira. Os preços que vinham meio estáveis ao longo da semana registraram alta na sexta-feira. Em relação à semana passada, são 9 centavos de alta no câmbio da moeda americana. O mercado internacional contribuiu. No mercado futuro, a Bolsa de Chicago fechou a $9,90 para os contratos com entrega em janeiro, 7 centavos a mais do que a sexta-feira anterior. Para março, 9,97, alta de 5 centavos. Nas cooperativas da região, as altas foram de até R$2. Em São Cepé, com 1,50 de alta, fechando a R$127. A mesma alta em Nova Palma e Júlio de Castilhos, com a saca a R$127,50. Santiago, R$127, R$2 acima da semana anterior. No Porto de Rio Grande, a soja no mercado físico fechou em R$145, alta de R$3,50. Boi. O preço médio, segundo o levantamento semanal da Emater, teve 41 centavos de alta, tanto para machos quanto para fêmeas. No boi, R$9,89, na vaca, R$8,73. Na região, o preço médio está um pouco acima, R$9,94 para machos e R$8,73 para fêmeas. Na análise do Nespro URGS, alta em todas as categorias. As causas, a pouca oferta de gado pronto e a demanda alta pelos frigoríficos, projetando as festas de fim de ano. O boi a rendimento chegou a R$21,75 e a vaca a R$19. Na reposição, todas as categorias se mantêm aquecidas. Destaque para a terneira, 7% de alta, média de R$11,37. Arroz. Uma semana de preços ainda com algumas baixas nesta conjuntura relatada na semana passada na entrevista do Cleiton Santos. Queda de preços no mercado internacional, perspectiva de safra cheia por aqui e área recorde no Mercosul. Em Nova Palma, o preço estável em R$96. Santiago e São Cepé, R$2 de queda, chegando também aos R$96 pela saca. Estão marcados para esta semana pela Conab os leilões de contrato de opção de venda pública, com R$1 bilhão de recursos. Na quinta-feira serão 3 leilões para a agricultura familiar e na sexta mais 3 leilões, agora de ampla concorrência. Nos demais produtos da região, o milho, após algumas semanas de alta, o preço da saca se estabilizou. R$66 em Nova Palma e Júlio de Castilhos, R$65 em Santiago e R$63 em São Cepé. O trigo, ainda com a colheita em andamento, os preços têm movimentos alternados. Em Nova Palma, a saca ficou R$2 abaixo, cotada a 64,50. Em Júlio de Castilhos, semana de altos e baixos, fechando em R$65, R$1,50 de queda. Estabilidade em São Cepé, R$65 e em Santiago, R$64 pela saca do trigo.
Feijão com algumas áreas já em colheita, a média da região é de R$ 246, R$ 2 acima da semana passada. E no cordeiro, média da região é de R$ 9,71 pelo quilo vivo, terceira semana seguida de alta. No estado, em alta de 14 centavos, média de R$ 9,88. O nosso bloco de cotações tem o apoio da Agrimec, 50 anos em solo gaúcho. Falando em ovinos, na terça-feira, dia 3, o Senar promove em São Cepé o seminário em ovinocultura. As inscrições estão abertas. Terá início às 8h30 na Associação dos Funcionários da Cotricel. O primeiro palestrante é o produtor Ney Urrich Neto, que faz parte da comissão de ovinos da Farsul. Ele faz o convite. Buenas, Paulo, e todo o pessoal do Resumo Agro, esse programa tão especial que fala sobre o agronegócio do Rio Grande do Sul para os produtores rurais. Aqui quem fala é Ney Urrich, produtor rural, médico veterinário, e estou passando para fazer um convite especial sobre ovinocultura. Isso porque agora, dia 3/12, terça-feira, o Senar está realizando um seminário de ovinocultura. Vai ser em São Cepé e nós passaremos o dia inteiro, então, conversando sobre essa atividade tão tradicional, tão produtiva, tão nossa, tão gaúcha. Vamos conversar sobre a cadeia da ovinocultura, ver as oportunidades, os desafios, vamos falar sobre assistência técnica, sobre associativismo, sobre melhoramento genético, sobre sanidade, estratégias forrageiras e todos os impactos nutricionais. Enfim, passaremos o dia debatendo, conversando, trocando ideia sobre essa atividade tão nossa, tão gaúcha, tão tradicional e tão produtiva, para que ela se torne cada vez mais lucrativa para o produtor. O evento é sem custo, realização do Senar. Para se inscrever basta entrar no site do Senar RS, e ele está aberto tanto para produtores quanto para aqueles interessados. Todos são muito bem-vindos para trocar ideia conosco, debatermos e juntos transformar a ovinocultura numa atividade cada vez mais forte. Um forte abraço para todo o pessoal do Resumo Agro. Seguimos juntos. Obrigado também ao Ney, que eu dei o jeito de mandar o áudio ontem. Ele mora no interior de Uruguaiana e ficou sem energia elétrica após a chuva. Me mandou ontem, é o charme do campo, como ele me disse. Vamos falar de cooperativismo. Foi sancionada recentemente a lei estadual que prevê o percentual mínimo de 30% dos recursos aplicados pelo Estado na aquisição de produtos da agricultura familiar para a alimentação escolar. Bom dia aos ouvintes do programa Resumo Agro e um bom dia, Paulo, o nosso grande apresentador aí. E é com satisfação que nós estamos trazendo para a população Santa Maria, região aí, a notícia, né, da agenda que nós tivemos em Porto Alegre no dia 22 de novembro, que é um marco importante para a agricultura familiar, que foi a promulgação aí, né, da lei 16.153 de 2024, de autoria do deputado estadual Miguel Rosseto, que cria condições, né, de obrigatoriedade para que o Estado do Rio Grande do Sul adquira 30% dos alimentos da agricultura familiar aos mesmos moldes que é feito com os recursos do governo federal provindos do FNDE. Então, para nós das cooperativas da agricultura familiar, da Unicentral, da Rede Coop, né, foi um ato importante, um ato que contou com a presença da Emater, contou com a presença da SEDUC, a Secretaria de Educação do Estado, contou com a presença do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, representação da Unicafes, e que é a União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar, e com a presença de muitas cooperativas também, né? Então foi um movimento importante, um movimento que deixa claro o objetivo e a importância que tem a agricultura familiar na produção de alimentos e no fornecimento de alimentos de qualidade, alimentos saudáveis para atender a rede pública
estadual e também as outras redes, mas nesse caso da legislação da rede pública estadual. Foi uma satisfação ter participado desse movimento e não temos dúvida que será um marco aí importante na estruturação e na qualificação das cooperativas, das agroindústrias familiares e dos agricultores familiares. Isso aí, o Alcione, para quem não conhece, engenheiro agrônomo, é o presidente da Central das Cooperativas da Agricultura Familiar, a Unicentral, e também da Rede Coop, que é a Associação da Rede de Cooperativas da Agricultura Familiar. A Unicentral, que é uma federação, ou uma cooperativa de segundo grau, sediada aqui em Santa Maria, que dá para dizer que é uma cooperativa de cooperativas. E já a Rede Coop é uma cooperativa de terceiro grau, ou uma confederação, que é uma cooperativa de federações. Esta lei aí é uma bela notícia, com certeza vai contribuir na renda dos agricultores familiares. É uma vitória também, um cumprimento para o Alcione, que é um lutador aí da agricultura familiar, sempre, né, correndo atrás aí da máquina para conseguir gerar renda e contribuir no trabalho dos produtores da cidade aqui e da região. Vamos fechando o segundo bloco. Já está aqui comigo a professora Daiane Vargas, que coordena o evento Protagonismo das Mulheres Rurais. Bom dia, professora. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes, a todas as ouvintes. Já agradeço pelo convite de estar aqui com vocês. Ótimo. Aí no último bloco a gente vai aprofundar aí o evento que a professora está organizando, Protagonismo das Mulheres Rurais. Aguardo a todos no último bloco, continue conosco. No Resumo Agro. Estamos de volta, 7h36, 22 graus a temperatura. Estamos semeando informação aqui na Medianeira 102.7, a gigante do rádio. Resumo Agro, com a parceria de Agrimec, 50 anos em solo gaúcho. Simplificar a vida do produtor é a nossa melhor forma de inovar. Milibar Meteorologia e Ciência de Dados, chama um dos nossos meteorologistas no Instagram, @milibar.meteorologia. Inocular Soluções Agrícolas, saiba como fazer o manejo biológico na sua propriedade de forma sustentável. Contate a Inocular. Estamos ao vivo no Facebook da rádio. Interaja com o programa pelo WhatsApp 55991785317 e 32220210. Vamos falar de questões de gênero. No próximo dia 3, terça-feira, o Departamento de Educação Agrícola e Extensão Rural, o DAER, e a coordenação do curso de agronomia promovem um evento para tratar de protagonismo da mulher na produção rural. A professora Daiane Vargas está aqui conosco. Seja bem-vindo ao Resumo Agro, novamente. Muito obrigada, Paulo. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui dialogando sobre o papel da mulher rural, da mulher do campo, na produção, no trabalho e aí empreendendo para o desenvolvimento rural. Por que é importante falar de protagonismo da mulher no campo? Paulo, é importante nós mencionarmos esse assunto, pesquisarmos, refletirmos e trazer para o ambiente universitário e também para a sociedade em geral, porque nós temos ainda uma dificuldade da mulher se fixar no campo. Nós temos ainda um preconceito sobre as mulheres, a gestão das propriedades das mulheres. Nós temos ainda uma dificuldade das mulheres fazerem sucessão familiar e também nós temos uma dificuldade ainda das nossas estudantes, das nossas egressas dos cursos de ciências agrárias se fixarem no campo tão quanto os homens. Então nós precisamos refletir mais sobre o papel da mulher, sobre o empoderamento da mulher no rural, no agronegócio, na agricultura familiar. É claro que
esse cenário ele tem mudado nos últimos anos, mas ainda precisa de outras mudanças, ainda precisa ser valorizado o papel da mulher no campo. É um processo longo, né, histórico. Então esse posicionamento, inclusive nas funções de gestão, né, uma das pautas que tu citaste, né, que vai ser importante, inclusive, tratar no próprio evento, né? Sim, é um processo longo, é um processo difícil, é um processo que vem mudando, mas, por exemplo, nós precisamos dialogar a questão de nível salarial, por exemplo, entre homens e mulheres que estão no campo trabalhando, e aí nós pensamos nos nossos egressos, por exemplo, das ciências agrárias, assim como nós precisamos pensar naquelas propriedades onde existe homens e mulheres e do nível salarial que é diferente entre homens e mulheres, né? Ao mesmo tempo que às vezes as mulheres na propriedade rural têm dupla ou tripla jornada de trabalho e não conseguem ser tão valorizada quanto o esposo, por exemplo, quanto o filho ou quanto o pai. Outra questão é a dificuldade muitas vezes dessa mulher conseguir fazer a sucessão familiar, da filha mulher conseguir fazer a sucessão familiar. Muitas vezes isso é delegado ao filho homem, e a gente tem histórico, por exemplo, que nós dialogamos com várias alunas, por exemplo, que são filhos de proprietários rurais, e elas têm vontade de fazer a sucessão familiar, e tem um irmão, por exemplo, que não quer fazer a sucessão, mas o pai insiste, por exemplo, que o filho homem faça a sucessão, sendo que é a menina que gostaria de fazer, a menina que às vezes está num curso de zootecnia, de agronomia, de medicina veterinária, florestal, agronegócio, enfim. Então a gente precisa problematizar um pouco isso, da capacidade que a mulher tem de fazer gestão, da capacidade que a mulher tem do empreendedorismo rural, da capacidade que a mulher tem de fazer esse gerenciamento, da preocupação das mulheres às vezes que é muito pertinente com a questão da segurança alimentar, com a diversificação da produção. Então nós precisamos dialogar mais sobre isso, nós precisamos levar isso ao debate dentro da sociedade como um todo e dentro do nível acadêmico, inclusive com pesquisas, com eventos, com debates, porque daí a gente chama atenção para esse tema. Se nós não construirmos eventos como esse que nós vamos ter terça-feira lá no CCR, na UFSM, nós não estamos chamando para o debate questões tão importantes como essa. Então o fato de construir eventos como esse é o fato da gente conseguir dialogar, refletir e de conseguir colocar isso em pauta para a sociedade e para os estudantes, para a comunidade acadêmica. Tu percebe ainda que gera um certo desconforto de ter que de trazer este tema a público, né, que não é falar de protagonismo feminino, falar de mulher e não só flores e chocolates, né? Dia 8 a gente sempre fala sobre isso, né? A minha esposa fala sempre, bombom rosa tu ganha em qualquer dia, 8 de março, né? Bombom e rosa, mas na verdade não é este o objetivo, inclusive, do dia, né? Não é esse o objetivo do dia. O objetivo é de nós enaltecermos o trabalho. Por exemplo, nós teremos no evento 2 agricultoras, tá? Nós fizemos questão de trazer 2 agricultoras que são mulheres rurais, da agricultura familiar e empreendedoras, e que vão dialogar sobre a sua trajetória, vão trazer as suas dificuldades e como conseguiram superar, como conseguiram empreender e superar a sua história de coragem, a sua história de força, de luta para conseguir fazer sucessão, para conseguir se empoderar dentro da propriedade, se inserir no mercado de trabalho, tá? Inserir seus produtos no mercado. Então nós vamos trazer 2 agricultoras, vamos trazer uma extensionista da Emater, que é uma liderança na região central, vamos trazer também uma pesquisadora, uma professora argentina que trabalha com a temática das mulheres e produção de alimentos, mais uma professora que trabalha com a questão da sucessão familiar e uma outra que é uma liderança, uma gestora já há 15 anos de uma cooperativa. Também são todas mulheres líderes. Então nós fizemos questão no evento de termos mulheres, todas mulheres são palestrantes, e que essas mulheres sejam, então, gestoras de uma cooperativa, extensionistas, 2 pesquisadoras e 2 agricultoras. Nessa diversidade de público, nessa diversidade de circulação
que essas mulheres, claro, estão inseridas em ambientes diferentes, enfrentam diferentes problemáticas, mas vão estar lá falando da sua história, da sua pesquisa ou do seu trabalho no campo, que fortalece a produção de alimentos, que fortalece o seu empoderamento para que elas estejam lá gerenciando a propriedade, vivendo na propriedade e também cuidando dos filhos, cuidando da família e superando as suas dificuldades para conseguir trabalhar no campo. Infelizmente, hoje, nessa altura, né, do século XXI, a gente ainda precisa falar desse tema. Que bom que a gente já tivesse superado isso e a gente só falasse de rosas para mulheres, né? Mas ainda a gente precisa falar, porque existe muitos rótulos, existe muitos preconceitos ainda, existe uma diferença de nível salarial, onde a mulher, principalmente no agro, ela tem que estar se reafirmando, tá? Porque geralmente a força masculina ela é muito mais forte, então a mulher tem que estar se reafirmando a sua força, a sua capacidade e o seu trabalho. Eu, inclusive, uma das palestrantes do evento, eu vi ela, já vi a atuação dela, né? Eu fui num dia de campo lá em Agudo com a Cláudia e ela tu vê assim que lidera, né? Que faz o trabalho dela assim com que todo mundo para ouvir, né? Eu gostei muito eu entrevistei ela sobre um dia de campo sobre as perdas nos terrenos lá na área que foi alagada, né? É bem importante o trabalho que eles estão fazendo por lá. E a Cláudia, ela me disse um dia que ouviu, tomara que tenha ouvido, né? Que Agudo não fica tão aqui, né? Mas é um bom exemplo, eu acho, de exemplos como esse, né? Sim, a Cláudia é uma grande parceira, uma liderança na extensão rural aqui na região central. E exatamente isso, ela consegue motivar, então também essas outras mulheres, a Andréia, a Mara e a Débora, que são mulheres agricultoras e são lideranças enquanto agricultoras ali na região de Agudo, foram muito motivadas pela Cláudia. Então a gente tem a Cláudia como uma referência assim, de conseguir fazer mediação de conflitos, de conseguir circular em diferentes ambientes, de conseguir organizar as mulheres para participar de eventos, para organizar feiras, para fazer cursos de capacitação. Então, isso tudo gera uma liderança muito grande ali no município, né? Promovido muito pela Cláudia e pelas outras extensionistas da Emater. São 4 extensionistas da Emater. Inclusive, nós temos junto com a coordenação da agronomia, temos uma disciplina de extensão agronômica e temos trabalhado com os nossos alunos em propriedades rurais ali em Agudo, justamente em conexão ali com a Cláudia e com as demais extensionistas, para que os nossos alunos tenham essa imersão, para que os nossos alunos tenham essa vivência tanto dos desastres naturais, dos efeitos do desastre natural que ocorreu ali em Agudo e na região, quanto também dessa força e dessa superação que os agricultores precisam ter, né? E as mulheres precisam ter ali em Agudo e toda a região, para que voltem a sua propriedade a produzir, a ser rentável, porque ainda existe, a gente não está falando mais da catástrofe natural, mas ainda existe muitos efeitos que vão levar bastante tempo para conseguir se reorganizar as propriedades, se reorganizar a produção, se reorganizar as pessoas. E a importância da extensão rural nesse tipo de trabalho, né? É fundamental. Assim, a matéria meio sócia aqui da gente, toda hora tem alguém tratando do assunto, né? E são tantas coisas que são necessárias ainda depois de tudo que aconteceu, né? E tem muitas mulheres que fazem a extensão rural, principalmente na Emater, né? Sim, são muitas mulheres e que acabam incentivando outras mulheres, né? Eu já trabalhei com o pessoal da Emater de Caçapava do Sul, com a Emater aqui de Agudo, de Ivorá, de São Gabriel, o pessoal aqui de Santa Maria também são muito parceiros, porque nosso departamento de extensão rural acaba ministrando disciplinas para cursos de ciências, para todos os cursos de ciências agrárias ali, de ciências rurais,
nós acabamos ministrando disciplinas de extensão rural, extensão agronômica. Então a nossa parceria com as EMATERs dos municípios aqui do Rio Grande do Sul é muito forte, porque enquanto a gente trabalha isso dentro da teoria, da sala de aula, a gente precisa dessa conexão do que eles estão fazendo na prática, inclusive na questão de políticas públicas, do cooperativismo, na questão da agricultura familiar, na questão agora da questão ambiental, que vem agora muito, muito presente, ainda mais. A gente já se discutia a questão ambiental, sustentabilidade, mas agora está mais presente ainda. Então é preciso que a universidade, que os professores, que os pesquisadores estejam junto aos extensionistas, para que a gente consiga conectar teoria e prática, porque senão a gente fica muito no campo teórico e não consegue levar o nosso aluno, o nosso estudante para a prática, para vivenciar. E quando a gente leva o estudante para a propriedade, para vivenciar, é que ele sente do próprio agricultor, da própria agricultora, as suas dificuldades de comercializar, as suas dificuldades de acessar as políticas públicas, as dificuldades às vezes de infraestrutura nas propriedades, a dificuldade de mão de obra. A gente tem conversado, dialogado muito com os extensionistas, e uma das grandes dificuldades hoje no campo é fazer a sucessão familiar, é fazer com que esse jovem e essa jovem, né, esse menino, essa menina continuem no campo. Então é uma das grandes dificuldades. E justamente isso está conectado com a questão da mão de obra, que é uma outra grande dificuldade. Por exemplo, a gente não tem muitas vezes tecnologias adequadas para a agricultura familiar. A gente tem tecnologias adequadas para o grande agronegócio, às vezes, né? E isso sai muito caro para a agricultura familiar. Então, a gente precisa de mais mão de obra. E essa mão de obra, ela está saindo, porque os filhos estão saindo da propriedade, estão indo para a universidade, para os cursos técnicos estudar, e não voltam mais para a propriedade. E aí a gente tem uma grande preocupação, que é a questão do êxodo rural, que ele continua, embora não se fale muito, mas ele continua ocorrendo e muito forte. E esse êxodo rural, ele tem um impacto sobre a segurança alimentar, que é sobre a produção de alimentos, porque quem mais produz alimentos que vai para a nossa mesa é a agricultura familiar. O nosso estado aqui, mais de 80% das propriedades são agrícolas, de caráter agrícola familiar, segundo o último censo, né? Então a gente precisa levar o nosso aluno para os nossos estudantes, para perceber essa realidade, para perceber essas dificuldades e para entender, internalizar isso, refletir sobre a realidade do campo. E quanto o campo ainda está, assim, existem dados sobre isso em relação, por exemplo, a sucessão, né, sobre como essa questão da equidade está evoluindo no campo, nas propriedades rurais, e aí falando talvez principalmente nas pequenas, né? Sim, existe vários estudos e várias pesquisas. Não dá para quantificar em termos de Brasil, em termos do Rio Grande do Sul, não se tem uma quantidade de quanto por cento estão fazendo sucessão ou quanto não estão fazendo sucessão. Mas o que a gente tem é várias pesquisas de vários colegas ali dentro do próprio, colegas que fizeram tese de doutorado dentro da extensão rural, por exemplo, em outros programas de pós-graduação, demonstrando que cada vez mais a gente tem um cenário de masculinização no campo e de envelhecimento, tá? Esse envelhecimento, ele está muito relacionado à questão da dificuldade que os pais, os avós, por exemplo, eles tem uma dificuldade de deixar essa gestão da propriedade passar para a geração mais nova. Tem uma dificuldade, por exemplo, de como é que eu vou rentabilizar aquele filho, aquele neto que está trabalhando ali na propriedade. Às vezes é visto como ajuda, mas não como... Não, eu vou rentabilizar isso como um salário, como se fosse pagar um funcionário, por exemplo, né? Então, essa dificuldade de fazer essa gestão, de gerenciar isso mesmo como uma empresa rural. Essa dificuldade faz com que muitas vezes o jovem não tenha um recurso, um nível salarial, por exemplo, e prefira sair da propriedade. Então existe muito um patriarcado, existe muito uma cultura ainda no nosso estado, não só no nosso estado, mas aqui é muito forte. Existe muito uma cultura, existe muito um patrimonialismo que é difícil de quebrar. É uma questão cultural e difícil de quebrar. E aí nisso o campo vai ficando mais envelhecido. Isso é visto em várias teses de doutorado, vários estudos têm comprovado isso. O campo envelhecido e masculinizado. Por quê? Se o filho tem dificuldade, se o filho homem tem dificuldade, a filha mulher tem ainda mais dificuldade, né, de fazer essa gestão da propriedade, de fazer essa sucessão,
porque muitas vezes é visto como uma força mais frágil, muitas vezes é vista como uma força que não vai dar conta de fazer aquele trabalho, não vai dar conta de gerenciar. Então não se aposta nessa filha, né? Não se aposta na mulher, como fazer a sucessão ou como para fazer o trabalho ali, e se aposta às vezes no filho, mas nem sempre também ele quer ficar, né? E outra coisa que a gente precisa pensar no rural é que o rural ele não é só produtivo. A gente pensa no campo só como produtivo. O campo precisa de cultura, o campo precisa de tecnologia, o campo precisa das redes, né, de internet, o campo precisa de uma rede e de infraestrutura, o campo precisa de saúde, e isso não se debate. A gente olha para o campo e olha o quê? Produção. Mas quem vive lá precisa de uma assistência à saúde, precisa da cultura, de questões culturais, precisa se trabalhar questões e políticas para a juventude. Hoje a gente tem muito poucas políticas para a juventude, ou poucas políticas efetivas, poucas políticas para as mulheres, ou poucas ações efetivas para as mulheres. Onde a gente tem, por exemplo, uma extensionista como a Cláudia, as coisas acontecem, mas onde não tem isso, né? Então precisa de mais políticas públicas que valorizem as mulheres, que valorizem os jovens. Como que essa questão da gestão rural e também da própria sucessão é tratada com as acadêmicas? Porque hoje em dia, um dia eu fui num evento lá, eu estava conversando com a professora Emanuele, né, que é do IFAR lá, no evento da fitopatologia. E eu brinquei com ela, só tinha meninas trabalhando na coordenação. Só tinha, não, mas assim, grande maioria, 90% eram alunas. E isso eu comentei com ela assim, o futuro é feminino, né? Eu brinquei com ela assim, ela talvez nessa área aqui na fitopatologia fosse assim, mas não é. Mas então tem cada vez mais mulheres nos cursos do CCR, nos cursos dessa área, e enfim, cada vez mais mulheres entrando quando eu era acadêmico eram muito poucas, né? E hoje muito mais. Então, como é que isso é tratado assim na formação? Como é que isso entra na formação? Isso entra dentro das nossas disciplinas, por exemplo, disciplinas de sociologia rural, disciplina de extensão rural e outras. A gente debate bastante a questão da sucessão, a questão da gestão, a questão das mulheres, da afirmação das mulheres, né? Então, é realmente isso, a gente tem cada vez mais alunas na zootecnia. A maior parte dos nossos alunos na veterinária são mulheres, mas aí tem também a questão da sensibilidade, do bem-estar animal. A medicina veterinária é um pouquinho diferenciada porque ela tem essa questão mais da sensibilidade com o animal. Na zootecnia, na agronomia, a gente tem mais um foco relacionado à produção. E a gente tem sim cada vez entrado mais mulheres nesse ramo, né, nesse campo de estudo. Então isso tem forçado também que se abram as portas do mercado de trabalho para esse público, né? Então isso é muito positivo. Agora o que a gente precisa pensar nesse mercado de trabalho é como é que ela como é que ela está lá na ponta, quando chega ao mercado de trabalho. Aí é que a gente precisa pensar, e a gente tem dialogado na sala de aula, e eventos como esse são para dialogar isso, por exemplo, na questão salarial, na questão dela conseguir fazer uma progressão no seu trabalho, conseguir ascender no seu trabalho, né? De conseguir ter o respeito, por exemplo, né? Uma mulher como chefe de uma propriedade ou chefe de uma empresa no setor do agro, no setor da agricultura familiar, e ela conseguir ter o respeito para fazer a gestão daquela equipe, tá? Então, o que ocorre, e ainda ocorre, muitas vezes as mulheres terem que ter aquele sentido assim, de se masculinizar, né? De ser uma pessoa mais forte, mais dura, exatamente, para conseguir o respeito, né? Então, porque aquele jeito mais sensível, aquele jeito mais feminino, ela tem que se
se reorganizar na sua própria estrutura, no seu próprio comportamento, para que ela consiga ser respeitada. E isso ocorria dentro também do nível acadêmico, né? Hoje a gente já tem uma facilidade maior nesse sentido, mas no campo prático, essa mulher às vezes precisa ser mais dura, precisa mudar seu comportamento, precisa ser mais rígida, tá? Precisa mudar até a sua forma de se comportar, de se vestir, para que ela obtenha esse respeito, né? Dentro de uma empresa ou dentro de uma propriedade. E a gente não gostaria que isso acontecesse. A gente gostaria que as mulheres fossem respeitadas do jeito que elas são, do comportamento que elas têm, né? Que a gente conseguisse separar essa questão de ter um perfil, um biotipo, dessa questão do profissional, né? Porque as mulheres geralmente elas têm mais sensibilidade para lidar com as questões de gestão de pessoas, por exemplo. As mulheres geralmente são mais detalhistas, né, para lidar com questão de gestão. Então tem fatores bastante positivos e que a gente vai estar dialogando sobre isso, e que a gente precisa dialogar mais sobre isso para que a gente reafirme esse papel. Professora, falta 1 minuto para as 8 horas. Como é que o pessoal participa e se inscreve no evento? Rapidamente. Então, nós estamos com as inscrições estão abertas até o dia do evento. Nós ali na Coordena. É no Salão do Politécnico, né? Não, vai ser no Salão do CCR, no auditório do CCR, anexo ali ao prédio 42. Então, pode entrar ali chegar no evento na terça-feira pela manhã, ou então ali no site da Coordenação da Agronomia, no Instagram da Coordenação da Agronomia, tem ali na bio, ali tem como fazer a inscrição. A inscrição é gratuita, tem direito a certificado, tá? E nós vamos estar o dia inteiro lá nesse debate. Tá certo, professora Daiane Vargas, muitíssimo obrigado pela sua participação. O Resumo Agro está sempre à disposição. Muito obrigada, Paulo, e é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por essa oportunidade. Então é isso, nós ficamos por aqui. Agradecemos nossos parceiros Agrimex, 50 anos em solo gaúcho, Milibar, meteorologia e ciência de dados e Inocular Soluções Agrícolas. Sou o jornalista Paulo Dutra, nos trabalhos técnicos o Cristiano Rodrigues. Este programa estará logo mais à disposição no YouTube, no Spotify e no Deezer para ser visto e revisto. Obrigado pela sua companhia. Fiquem agora com o Semeando Cultura com o colega Sauro Oliveira. Um ótimo final de semana, uma grande semana a todos. Fiquem com Deus e até sábado que vem. Rádio Medianeira 102.7 apresentou